Meus irmãos, nas histórias bíblicas de hoje, nós vamos ler sobre a queda de Jerusalém. Quem pode, acompanhe nas suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 24. De 21 anos era Zedequias quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 11 anos. O nome de sua mãe foi Hamutal, filha de Jeremias, de Líbina, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme a tudo que havia feito Jeoaquim. Assim aconteceu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, até que os expulsou de sua presença, e Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. E aconteceu aos 9 anos de seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém, e cercou-a, e levantaram contra ela rampas de cerco ao redor, e esteve a cidade cercado até o 11º ano do rei Zedequias. E aos 9 do mês prevaleceu a fome na cidade, que não houve pão para o povo da terra. Aberta já a cidade, fugiram de noite todos os homens de guerra pelo caminho da porta que estava entre os 2 muros, junto aos jardins do rei, estando os caldeus ao redor da cidade. E o rei se foi caminho da campina, e o exército dos caldeus seguiu o rei e tomou nas planícies de Jericó, e todo o seu exército se dispersou dele. Tomado, pois, o rei, trouxeram-no ao rei da Babilônia, a Riblá, e proferiram contra ele sentença, e degolaram aos filhos de Zedequias em sua presença. E a Zedequias tiraram os olhos, e acorrentado com correntes, levaram-no à Babilônia, no mês 5º, ao 7 do mês. Sendo o ano 19 de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém Nebuzaradã, capitão dos da guarda, servo do rei da Babilônia, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos príncipes, queimou a fogo, e todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda. Derrubou os muros de Jerusalém ao redor, e aos do povo que haviam restado na cidade, e aos que se haviam juntado ao rei da Babilônia, e aos que haviam restado da população, transportou Nebuzaradã, capitão dos da guarda. Mas dos pobres da terra deixou Nebuzaradã, capitão dos da guarda, para que lavrassem as vinhas e as terras, e quebraram os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases, e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram o bronze disso à Babilônia. Levaram-se também as caldeiras, e as pás, e as tenazes, e as colheres, e todos os vasos de bronze com que ministravam, incensários, bacias, os que de ouro em ouro, e os que de prata em prata. Tudo levou o capitão dos da guarda, as 2 colunas, o mar, e as bases que Salomão havia feito na casa do Senhor. Não havia peso de todos estes vasos. A altura da uma coluna era 18 côvados, e tinha em cima um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 3 côvados, e sobre o capitel havia um enredado e romãs ao redor, todo de bronze, e semelhante obra havia na outra coluna com o enredado. Tomou então o capitão dos da guarda a Seraías, o sacerdote principal, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e 3 guardas da porta e da cidade. Tomou o eunuco, o qual comandava os soldados, e 5 homens dos assistentes do rei, que se acharam na cidade, e ao principal escriba do exército, que fazia o registro da gente daquela terra, e 60 homens do povo da terra. Nebuzaradã, capitão da guarda, tomou-os, e levou a Riblá, ao rei da Babilônia. E o rei da Babilônia os feriu, e matou em Riblá, em terra de Ramate. Assim foi transportado Judá de sobre sua terra, e ao povo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, deixou em terra de Judá, pôs por governador a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã. E ouvindo todos os príncipes do exército, eles e sua gente, que o rei da Babilônia havia posto por governador a Gedalias, vieram-se a ele em Mispa, a saber Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete Netofatita, e Jazias,
filho do Maacatita, eles com seus subordinados. Então Gedalias lhes fez juramento a eles e aos seus subordinados, e disse-lhes: Não temais de ser servos dos caldeus, habitai na terra e servi ao rei da Babilônia, e vos irá bem. Mas no mês 7º veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisamá, da família real, e com ele 10 homens, e feriram a Gedalias, e morreu, assim como os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispá. E levantando-se todo o povo, desde o menor até o maior, com os capitães do exército, foram-se ao Egito por temor dos caldeus. E aconteceu, aos 37 anos do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, aos 27 do mês, que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no 1º ano de seu reinado, concedeu favor a Joaquim, rei de Judá, tirando-o da prisão, e falou-lhe bem, e pôs seu assento em posição de maior honra do que o assento dos reis que estavam com ele na Babilônia, e mudou-lhes as roupas de sua prisão, e comeu sempre diante dele todos os dias de sua vida, e foi-lhe continuamente dada a sua subsistência diária da parte do rei, e por todos os dias de sua vida. Amém. Igreja, ministério, aquele que vive. Uma igreja no coração de Deus.